Deus vai falar conosco da mesma maneira. Vamos lá, Levítico 6. Mais uma vez eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. A sua vinda na casa do Senhor. Eita glória. Levítico 6. Glórias a Deus. 8. Levítico 6, versículo 8. Glórias a Deus, aleluia. Levítico 6, versículo 8. A lei do holocausto, né? Eu vou ler do 8 até o 13. O tema da campanha era: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Quando eu preguei, eu não falei a respeito disso. Eu falei da lei da expiação do pecado, né, do holocausto. Cada um prega de uma maneira. Glórias a Deus. E vamos ler lá do 8 até o 13. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: a ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá suas vestes de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. E levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vezes. Ele levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele, cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém, amada igreja? Pode se sentar. Agora eu vou para a minha palavra. Aqui nós sabemos, amada igreja, que está falando aqui da lei do holocausto, está falando do pecado, aqui está falando do sacerdote, aqui está falando que aqui fala a respeito de quando se pecavam, o sacerdote ia lá, levava o carneiro, queimava, e ali ele fazia expiação do pecado. Isso era no tempo da lei. Nós sabemos que no tempo da graça não existe isso, porque veio o Salvador e ele morreu por todos os pecadores. Acabou aquele sacrifício fazia anual, 6 meses. Não existe isso mais. E a partir da vida do Senhor Jesus Cristo, que ele morreu, ele tomou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, os pecados, acabou tudo. Mas ninguém vai pecar. Claro que vai. Nós somos falhos, nós erramos. Mas só que hoje nós, quando erramos, nós pecamos, nós direcionamos direto ao Senhor Jesus Cristo, pedimos perdão diretamente a Ele. Nós não precisamos ir até sacerdote, nós não precisamos ir até pastor, nós precisamos ir até padre. Isso não existe, isso acabou. Isso ainda tem muitas pessoas que têm isso na cabeça, presbítero Nelson. Ainda tem pessoas que vão lá confessar falta de estudar a palavra do Senhor. Tem que parar de ir lá e dobrar o joelho, falar com o padre, falar com o pastor. Está com problema? Está com problema? Fala com Jesus Cristo. Não tem que falar nada com o pastor. O pastor não vai perdoar o meu pecado. O pastor não vai perdoar o nosso pecado. O perdoador dos nossos pecados é Jesus Cristo. O que eu tenho que fazer quando eu errar com alguém? Ir até ele, pedir perdão para ele, me consultar com ele, me retratar ele. A partir do momento que eu fui até ele, que eu pedi perdão para ele, aí eu vou direto ao Salvador. Senhor, me perdoa. Errei perante o meu irmão, falei com ele, mas fui lá, Senhor, e pedi perdão para ele. Eu fiz aquilo que é direcionado a mim. Fui me retratar com o meu irmão. Se ele me perdoar, amém. Se ele não perdoar, é ele com Deus. Eu já estou livre daquilo que eu pratiquei. O meu negócio é com Deus. Então isso acabou. Essa expiação acabou. Esse pecado já não existe mais. Essa expiação do pecado. Por que, amada igreja? Porque lá, eu ia falar nós, né? Mas não é nós. Aquele povo vivia na lei. Nós vivemos na graça. Quando o Pai mandou o Senhor Jesus Cristo, que ele veio e morreu, o véu foi rasgado.
Não existe mais. Mas é como eu disse, a ignorância faz muitas pessoas, né, amada igreja, a continuar naquele sistema. Isso não existe mais. O pecado, amada igreja, ele foi consumado a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário. É como eu disse, acabou o pecado? Não. Por que não? Porque ele continua aí. Só que a retratação do pecado é diretamente com o Senhor Jesus Cristo. Pela graça, nós seremos salvos. Pela graça. Mas através disso, nós vamos ter que ajustar as nossas vidas. Tem pessoas que pensam, irmã Eveli, que depois que Jesus Cristo morreu, que nós estamos pela graça, nós podemos pecar constantemente, que nós vamos direto para o céu. E o sacrifício vai nos levar para o céu. Vai nos levar para o céu, mas desde que nós andamos de acordo com a palavra. Desde que nós renunciamos ao erro. Aleluia. Desde que nós entregamos verdadeiramente ao Cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, amada igreja, nós vamos para o céu. Mas para isso nós temos que perseverar até o último momento. Ele disse assim: tens que perseverar até o último momento. Aquele que perseverar até o último momento, esse alcançará a salvação. Mas as pessoas estão se enganando por aí. Estão pensando que vão para o céu de qualquer maneira. Não vai, gente. No céu não é pecado. Tem que ter um acerto, tem que ter uma concordância, tem que ter um entendimento, tem que ter amor, tem que se prostrar diante do verdadeiro e falar: Senhor, verdadeiramente eu errei contra o Senhor. Tem que fazer como Davi fez. Quando Davi errou lá, que ele pecou, que ele prostituiu lá com a Batseba. Amada igreja, Davi não pediu perdão para Deus. Ele não. Ele fez de tudo para encobrir o pecado dele. Ele fez de tudo para encobrir o pecado dele. Mas o Senhor, Deus de misericórdia, irmã Eveli, falou para o profeta ir até ele. O profeta indo até ele, contou um caso lá do fazendeiro, com o servo, da cordeirinha. E aí Davi falou desse jeito, para sair dessa palavra, falou desse jeito assim: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor. Ele se conscientizou que ele tinha pecado, e para ele ter um conserto com Deus, ele tinha que se arrepender. Ele se arrependeu, mas aí o profeta disse a ele assim: o Senhor transpassou o seu pecado, mas a espada nunca sairá da sua casa. Aquilo que você fez aos escondidos, Deus se fará à vista de todo mundo. Aí ele veio, tudo de ruim dentro da família de Davi. Filhos morreram, filhos deles, o filho dele trouxe pessoas para prostituir com a mulher dele. Gente, houve o incesto no meio da família, né, da filha dele com o filho. Foi coisa terrível, amada igreja. Davi pagou muito caro pelo pecado dele. Foi perdoado? Foi. Foi salvo? Foi. Que Davi morreu sofrendo, amada igreja. O reino de Davi assim, ó, praticamente se espedaçou. Ele viu o filho dele, aquele bonito lá, esqueci o nome dele, aquele cabeludo, morreu. Ele viu aquilo lá, o coração dele explodiu. Olha, gente, foi coisa terrível. Vamos mudar de palavra. Vamos para a palavra que eu senti no coração ali de pregar.